Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por essa oportunidade. Deus é bom demais, Deus é tremendo. Eu quero que você, por gentileza, abra a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, bem como o pastor Flausilino, nosso pastor, e também nosso querido pastor Marcos, que também é o nosso pastor. Glória a Deus pela vida desses servos de Deus. E glória a Deus porque Deus nos conduziu até a este lugar santo esta noite. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Aleluia. Versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, 16, 11. Aleluia. Amém, meus queridos? E havendo navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito de receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dado muitos açoutes, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior ou inferior e lhes segurou os pés no tronco. Versículo 25, tema desta noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar-se, cuidando de que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou de dentro, trêmulo,
E prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário para que eu possa me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém, queridos? A Bíblia é linda e tremenda. E esta tarde, meditando na Bíblia Sagrada, lemos um versículo, e mostrei esse versículo para minha esposa, e ela de fato falou: a Bíblia tem todas as respostas para nós. Então agora nós temos Paulo, um servo do Senhor agora, antes perseguidor da igreja. Paulo, um homem que foi um perseguidor, como eu já disse, veemente da palavra de Deus, das coisas de Deus, perseguidor, melhor dizendo, do povo do caminho. Nós não éramos chamados de evangélicos, nós não éramos chamados de protestantes, nós não éramos chamados de nenhum outro nome a não ser o povo do caminho. Desta feita, então, Paulo, na introdução da mensagem, começa a perseguir, e você conhece muito bem a história, a ponto de pedir cartas para os sacerdotes maiorais daquela época, para perseguir de uma vez por todas o povo do caminho. Mas, como muitos de nós que estamos aqui esta noite, como muitos de nós que estão, você que está me assistindo aí, sabe, Jesus tinha e tem um grande plano para cada um de nós. Não, você não entendeu o que o pastor disse, eu vou dizer de novo. Jesus tinha e tem e continua tendo um grande plano para as nossas vidas. A Bíblia então diz que Paulo, ele persegue a igreja e no meio do caminho, ele vê uma grande luz e encontra Jesus. Quero aqui dizer e desfazer um grande mito que diz que o nome de Paulo mudou. Não, nunca mudou o nome de Paulo, e o pastor sabe muito bem disso, os pastores sabem, nunca mudou. Ah, Deus encontrou Saulo e virou Paulo, ou vice-versa. Não, nada disso. O que aconteceu de fato é que Paulo e Saulo eram a mesma pessoa, e era conhecido no meio dos gentios, no meio dos romanos, como um nome, e no meio dos judeus como um outro nome. É como se fosse Marcos Antônio, é como se fosse Roberto Carlos. Vocês entenderam? Então, nunca mudou o nome de Paulo. O que acontece é que ele era conhecido entre os judeus de uma forma e entre agora os crentes de uma outra forma. A vida dele muda. Ele encontra de fato Jesus. E ontem eu comecei a ouvir alguns hinos em casa, algumas músicas em casa, e eu comecei a meditar naquelas músicas que eu gostava muito quando eu aceitei a Jesus, como nós costumamos dizer, quando eu estava no primeiro amor. Isso serve para nós entendermos. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós descobrimos o amor de Deus. E eu ontem comecei a meditar, comecei a pensar a respeito disso, comecei a cantar aquelas músicas. E devo até confessar que em alguns momentos até falei, caramba, mas como que eu estou cantando alto? Fiquei empolgado mesmo. Mas do mesmo jeito eu comecei a lembrar. Eu estou falando de mim. Comecei a lembrar o que eu era, que tipo de crente eu era, e o tipo de crente que eu me tornei. Não estou dizendo para você que eu sou o melhor ou pior crente, mas eu estou querendo dizer para você de que quando eu conhecia esse Jesus, quando eu conheci a graça, quando eu conheci o poder dos meus pecados serem esquecidos, quando tudo aquilo era fresco e claro aos meus olhos, a minha vida como crente era diferente. Eu quero que você, aqui na introdução dessa mensagem, faça essa reflexão, por favor, em nome de Jesus. Lembre-se daquele momento que você encontrou Jesus. Lembra daquele momento que você descobriu que você se tornou e que você era um escolhido de Deus. Naquele momento que você sentiu que Deus arrancou das suas costas todo o pecado e transformou você em alguém que andava ouvindo a voz do próprio Deus. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? E eu comecei a pensar naquilo e falei, meu Deus, eu preciso voltar a ser aquela pessoa.
Eu preciso chorar com as coisas simples. Eu preciso aprender a não medir as coisas, e muito menos as pessoas. Vocês estão entendendo? E agora aqui então Paulo, ele recebe um chamado de Deus. Ele recebe uma orientação de Deus. E a Bíblia diz que ele recebe como uma visão de madrugada. Ele recebe uma visão e essa visão fala: passa-nos, nos ajuda e passa-nos para Macedônia. Venha para o nosso lado, nós precisamos de você, temos uma missão. A Bíblia diz que na mesma madrugada ele arruma as suas coisas e agora ele está partindo logo de manhã para o chamado de Deus. O que eu aprendo com isso? Vou passar para você uma revelação de Deus para o teu coração. Deus tem pressa em te usar. Não, só 3, 4 entenderam. Eu vou dizer de novo, é para você mesmo que está me ouvindo, é para você mesmo que está neste culto, é para você mesmo que está me ouvindo aí pela internet, pela rádio. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem pressa em te usar. Pastor, mas eu não tenho chamado. Pastor, mas eu não tenho jeito. Ei, é você que decide? Não, quem decide é Deus que te chamou. Quem decide é Deus que te escolheu. Quem decide é Deus que traçou um plano para a tua vida. Aleluia! Nenhum de nós, preste atenção no que eu vou dizer, por favor. Nenhum de nós tínhamos a mínima condição de estarmos aqui. Mas eu estou falando de mínima mesmo. Estávamos condenados à morte. E é isso que Paulo, em todas as suas epístolas, quis mostrar para a igreja. Nós não tínhamos a condição, mas ele diz lá no livro... Agora me deu um branco aqui, Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes nos deu por amor. E aí ele diz ainda mais nos versículos posteriores: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vou passar para o português, para o dia de hoje, para você entender mesmo, de uma vez por todas. Você não merece, eu não mereço. As nossas obras, por mais lindas e melhores que for, a gente não vai conseguir, mas nós estamos aqui pela graça de Deus. Aí eu vou dizer de novo, porque isso encheu meu coração. Nós estamos aqui pela graça. E o que é graça, pastor? Favor que não merecemos. Então, agora... Paulo ouve o chamado de Deus, e logo pela manhã, ele já está partindo para aquele lugar que Deus havia lhe determinado. Passa a Macedônia, nos ajuda. E agora Paulo está indo para a Macedônia, e quando ele chega lá, a primeira coisa que Paulo procura é um lugar para oração. Por favor, olhe para mim. Nós podemos ter lindas palavras, nós podemos nos portar com a melhor forma de cristão possível, mas se nós não tivermos uma vida de jejum e oração, as coisas vão ser muito lentas para nós. A modernidade veio, os meios de comunicação foram ampliando, mas existe uma coisa que Deus não troca, e se chama intimidade e relacionamento. E as mídias sociais não podem dar intimidade. A intimidade, ela só pode acontecer quando você tem uma troca de conversa com alguém. Então a Bíblia diz que eles passam. E aqui, aonde eu comecei a ler, ele começa a dar uma descrição da mensagem. E ele diz aqui: no dia seguinte, ou no sábado, saímos para a beira do rio. Para quê? Para orar. Porque era um costume judaico. Qual era o costume judaico? De um determinado lugar, se ele não tivesse pelo menos 10 líderes de família, não poderia intitular, não poderia ser fundada uma sinagoga ali. Mas o costume, num lugar que tinha então poucos judeus, antes de 10 famílias para fazer uma sinagoga, então agora o costume era orar na beira do rio. Era o costume, não me pergunta por quê. Então eles estão agora orando na beira do rio. Eles chegam na beira do rio, e quando eles estão lá,
eles encontram algumas mulheres lá, e a Bíblia diz que uma mulher chamada Lídia estava entre aquelas mulheres. Paulo não perde tempo e ele começa a pregar o evangelho. Ele fala do amor de Jesus, ele fala o que Deus havia feito na vida dele, e agora aquela mulher aceita Jesus como Salvador. A Bíblia diz, ou melhor, os teólogos dizem que aquela mulher já era uma mulher de uma sequência judaica, e ela ouve falar que o Messias havia chego, que o Messias havia morrido e ressurreto, então ela aceita. A Bíblia também diz que no dia a dia, Lídia constrange Paulo e Silas a ficar na casa dela, e existe aqui no texto. E o texto fala: olha, você não julga que eu e minha família somos crentes, somos fiéis a Deus? Então por favor, fique conosco, fique em minha casa. E a teologia também nos diz que neste lugar aqui, neste contexto, posteriormente, é fundada a igreja de Filipenses, a qual Lídia era uma das suas sustentadoras. Por quê? Porque Lídia era vendedora de púrpura. Lídia era vendedora de uma tinta para pintar tecido, algo que era raríssimo naquela época, só as pessoas que tinham dinheiro. Disso sobrevivia aquela mulher. A Bíblia então agora nos afirma que Paulo ia todas as manhãs orar a Deus, procurava um lugar secreto para orar a Deus. Então estava Paulo e Silas indo orar, e todas as vezes que Paulo e Silas passavam para orar, uma moça, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e hoje tem muita gente por aí com espírito de adivinhação, enganando, dizendo que é, dizendo que faz, e de Deus não tem nada. Fique esperto, irmão, vai orar para ver se é de Deus. A única coisa que tem uma revelação que jamais falhará é isso aqui, perdão por chamar de coisa, mas a Bíblia Sagrada, esta tem todas as revelações. Quero dizer aqui que acredito perfeitamente em dom de revelação, perfeitamente acredito, mas nós temos que ficar espertos. A Bíblia então diz que Paulo e Silas vão orar, e todas as vezes que eles passavam, aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação gritava assim: está vendo Paulo e Silas? 2 homens de Deus, servos do Senhor. Ela estava dizendo a mentira? Não, verdade. Mas era de uma forma maliciosa. Era de uma forma para enganar e deixar o coração de Paulo e Silas soberbo. Quer aprender uma coisa? Vou dizer para você da parte de Deus: toma cuidado, nem todo mundo que te elogia te ama. Lá vai Paulo e Silas, servos do Senhor. E Paulo foi cozinhando, olhando aquilo. Paulo foi vendo aquela situação. E quando Paulo olha aquilo, num certo dia, era um momento de Deus, ele olha para aquela mulher e fala: em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, espírito, saia dela. E o que aconteceu? Saiu. Agora imagine comigo, por favor, queridos irmãos, não era para ser um motivo de grande alegria, uma pessoa que era endemoniada agora estava liberta, uma pessoa que era escrava do diabo agora estava liberta, era um motivo de grande alegria, mas alegria para quem conhece a Deus, alegria para quem sente a presença de Deus. Mas aquela moça sustentava várias pessoas por aquela adivinhação. Aquela moça, ela dava lucro a algumas pessoas que ganhavam dinheiro com a adivinhação. E por conta disso agora, as pessoas daquele local se revoltam contra Paulo e Silas. Vou dizer de novo, eles estavam fazendo a obra, estavam obedecendo o chamado, estavam expulsando o demônio, estavam na obra missionária, mas isso não impediu que eles sofressem perseguição. Nós não podemos confundir as coisas. Se falam mal de você, e você está buscando a presença de Deus,
Não deixe que isso influencie a tua vida. Não deixa. Não deixa que isso influencie. Eu sei que é difícil. Sei mesmo. Eu sei que é muito difícil você ouvir alguém falar de você e você ter que segurar, reter e não murmurar. É muito difícil. Mas Paulo olhou para ela e falou: em nome de Jesus, espírito imundo, vai embora. Paulo não estava nem aí com as consequências, sabe por quê? Porque Paulo sabia que independentemente de qualquer coisa, a vida dele estava escondida em Deus. Eu vou dizer de novo para ver se isso cabe no teu coração. Independentemente de qualquer coisa, meu querido irmão, você tem que ter a clareza, você tem que ter a sensibilidade, que a tua vida não está escondida no pastor Marcos, a tua vida não está escondida no pastor A, B, C, D, a tua vida está escondida em Cristo Jesus. E se está escondida em Cristo Jesus, deixa falar, o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Então Paulo e Silas estão agora vendo aquela situação, o povo todo se revolta. Dá para imaginar um negócio desse? Ele estava em paz com todo mundo. Quem sabe um olhava meio torto, alguém olhava, o que esse tipo de crente quer, o que esse povo quer fazer? Fica olhando. Mas de repente aquele povo que até bom dia talvez dava para ele, agora estava querendo vê-los na prisão. Não espere afagos. Não espere muitos elogios. Não espere que todo mundo goste de você. Somente espere que o que você faz agrade a Senhor Jesus. Então agora a Bíblia diz que eles são levados à praça central. Quem sabe agora aquela conversa, aquele burburinho, aquele movimento todo naquele lugar agora, fala, o que está acontecendo na praça? Pegaram algum bandido? Não, está sabendo não? Pegaram os crentes. Tu não está sabendo não? Pegaram os pregadorzão. Não está sabendo não? Agora eles vão ter o que merece. Mas uma coisa, meus irmãos, preste muita atenção, olhe para mim. Uma coisa é o que os outros falam que vai acontecer, outra coisa é o que Deus tem determinado para a tua vida. Paulo e Silas não contestaram. Pegaram eles, levaram para a praça, colocaram em frente aos magistrados, colocaram em frente àquele povo, e foi unânime. Qual era a acusação? A acusação era: esses homens estão perturbando o costume da nossa localidade, da nossa aldeia, do nosso povo. Preste atenção, o que é a mente madura de um homem de Deus? Paulo ouve tudo aquilo, e a principal acusação era: esses homens estão perturbando os nossos costumes, que somos romanos. Os irmãos sabem, são conhecedores da palavra de Deus, sabem que Paulo tinha a cidadania romana. Paulo poderia arregaçar as mangas e dizer: opa, não, de jeito nenhum, eu sou cidadão romano, ninguém mexe comigo. Mas Paulo ficou calado. Eu explico para você o que eu acabei de dizer. Paulo sabia que ele estava certo, Paulo sabia que ele estava na vontade de Deus, mas isso não deu o direito a Paulo de contestar o que Deus iria realizar. Isso é sério o que eu disse, vou dizer de novo. Muitas vezes nós planejamos, nós traçamos, e a grande maioria das vezes é na virada do ano. Esse ano eu oro mais, esse ano eu vou fazer de tudo para ninguém me perseguir, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou pagar minhas contas melhor, vou me dedicar no trabalho, esse ano eu vou fazer isso, esse é o meu plano e o seu plano. Esse ano, não vou dar bola para o que falam de mim, esse ano eu vou fazer isso, sabe como que eu estou querendo dizer? Então agora, preste atenção, Paulo tinha tanta maturidade no seu coração,
e havia crido naquele Deus que o chamou lá naquele dia de madrugada e havia falado: passa a Macedônia, porque nós temos uma grande obra para você. O que eu quero dizer? Muitas vezes nós estamos dispostos a levantar as mãos, muitas vezes nós estamos dispostos a louvar, mas não estamos dispostos a ouvir as pessoas dizer: vamos jogar no tronco, porque eles são estranhos aqui neste lugar. Precisamos ter maturidade de entender que muitas e muitas vezes vão contestar tudo o que somos. Mas o que tem que ser glorificado na minha vida e na tua vida é a vontade de Deus. Vontade de Deus. Queremos que a nossa vida siga este rumo, mas lá no meio a gente encontra uma pedra e muitas vezes nós não conseguimos compreender que quem pôs aquela pedra foi Deus. Está entendendo, irmão? Eu estou falando de mim também, estou pregando para mim. Achamos que o caminho não pode ter nem curva, achamos que o caminho tem que ser pavimentado, achamos que o caminho tem que ser lindo, achamos que o caminho tem que ser de flores, mas nós não imaginamos que Deus conhece o passado, o presente e o futuro, e muitas vezes Ele coloca pedra. E para que a pedra, pastor? Explico para você. A pedra é para que nós, para dois motivos: ou para nós tropeçarmos nela e ver que toda a glória não é para nós, a glória é para Deus, ou o segundo motivo, para nós mudarmos de rota. Você está preparado para mudar de rota? Você está preparado para seguir o que Deus quer? E Deus está falando muito comigo aqui, viu, gente? Você está preparado para seguir o plano de Deus e não o nosso? Paulo sabia que Deus tinha alguma coisa para realizar. Paulo sabia que tinha muita coisa para acontecer naquele lugar. Por isso, mesmo sendo cidadão romano, ele fica calado. Preste atenção. A palavra de Deus para você nesta noite é a seguinte: fique calado. Fique calada, porque quando você se cala, eu trabalho. Enquanto você não arregaça as mangas, enquanto você fala: sim, Senhor, seja feita a tua vontade, eu trabalho. E Paulo tinha essa maturidade. Paulo sabia que Deus tinha o melhor para ele. Paulo sabia que os caminhos de Deus eram perfeitos. Paulo sabia que coisas tremendas iriam acontecer, e de fato aconteceu, e nós vamos falar daqui a pouco. Então ele está agora no tronco, é julgado. Qual era a acusação? Já disse, a acusação era: transgrediu e tirou a calma do nosso lugar. Ele aceita aquilo e leva as chibatadas. Mas não levou as chibatadas à toa não, quer dizer, à toa, perdão, ele não levou as chibatadas sem saber o que iria acontecer ou com nenhuma vergonha, no tronco, 39 chibatadas ele, 39 chibatadas Silas, mas eles ficaram calados, porque sabia que o plano de Deus era maior. Deus te trouxe aqui esta noite, você está me ouvindo agora, porque Deus quer falar ao seu coração que o plano dele é maior. Não, você não entendeu o que o pastor disse. Eu vou falar de novo. O plano de Deus é maior para a tua família. O plano de Deus é maior no teu emprego. O plano de Deus é maior na tua saúde. O plano de Deus é maior, infinitamente maior do que nós pensamos. Oh, glória! É maior. É maior. Aleluia. Então agora, meu querido, olha aqui para mim, por favor. Então agora, eles apanham a tarde toda. Foram julgados perto do meio-dia e apanham e ficam no sol. Olhe para mim aqui, por favor. Você já, quando você era criança, quando você era garoto, você já deve ter topado o dedo ou arranhado algum lugar e caiu suor. Dói ou não dói? Irmão, dói demais. Eu acho que só eu que fui roeiro, né, quando era criança. Dói demais.
Mas lá estavam Paulo e Silas, no tronco amarrados, não pelo seu próprio ego, mas pelo amor à cruz de Cristo. Sabe o que a gente está precisando? Ter mais amor na cruz. Sabe o que a gente está precisando? É olhar mais para a cruz. A gente está precisando é servir a Deus, não pelo que Ele dá, mas servir a Deus pelo que Ele é. Esta noite, o que Deus significa para você? Ele é um amuleto ou Ele é um Deus? Ele é alguém que você pode somente clamá-lo no momento de desconforto, ou Ele é um Deus que você pode glorificá-lo em qualquer momento? Então Paulo e Silas estão lá, moídos, machucados, feridos. Quem sabe Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo, agora é eu que estou falando, um olhando para o outro e fala: aguenta firme, Deus tem algo poderoso em tudo isso. E esta palavra que eu quero ministrar ao seu coração como profeta esta noite, como ministro do Evangelho: aguenta firme, Deus está neste propósito, aguenta firme, Deus está nesta luta, aguenta firme, você não está só, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Ele está, por mais que pareça que não está, irmão Josué, Ele está contemplando, olhando, cuidando, velando, protegendo. Ele está. E agora a recomendação é a seguinte depois do julgamento. Explico para você, muito claro. Depois do julgamento, depois dos açoites, a recomendação era para o chefe do cárcere, para o chefe da prisão, leva para o subsolo, aonde fica os principais ladrões, os mais perigosos, leva para baixo. Leva para baixo porque eu quero humilhá-los. Leva para baixo porque eu quero escondê-los. Leva para baixo porque eu quero abafar a vida, eu quero abafar os sonhos, eu quero abafar a fé. Leva para o cárcere inferior. Quantas vezes eu e você já nos sentimos no cárcere inferior? Quantas vezes eu e você já nos sentimos um 0,0000 à esquerda, elevado à centésima? Quantas vezes eu e você olhamos e falamos: o que eu estou fazendo? Quem sou eu? O plano era humilhar, o plano era aniquilar, mas preste atenção no que eu vou dizer, por favor, mas esse era o plano do homem. Aleluia, você não entendeu, irmão? Esse era o plano do homem. O plano do homem pode ir até onde o braço dele alcança, mas o plano de Deus é muito maior para as nossas vidas esta noite. Os planos de Deus são muito, muito superiores. E se nós entendêssemos isso de verdade, nós sofreríamos muito e muito e muito menos. Não é verdade, gente? Se você imaginasse que o que você está passando agora seria solucionado com certeza absoluta, amanhã você não estaria mais calmo nesse culto? É claro que estaria. Agora eles são jogados no interior, lá embaixo. Agora eles são jogados lá no porão. Talvez você que me assiste pela internet, talvez você que está aqui ou me ouvindo no rádio, hoje nós estamos transmitindo pelo rádio. Você que está me ouvindo, talvez você que está me ouvindo agora, está se sentindo a pior pessoa deste mundo. Se sentindo inferiorizado. Seus planos deram errado, seus amigos te abandonaram, tudo deu ao contrário do que você imaginou. Você aqui pensa, tudo ainda está no controle das mãos de Deus. Eu vou dizer de novo para ver se você levanta a tua mão e adora Jesus. Tudo ainda está no controle das mãos do Senhor. Ele não deixou, Ele não te abandonou, Ele não te desamparou. Tudo ainda está no controle. Aleluia! Cárcere inferior, abafa o ministério,
Abafa tudo. A Bíblia diz que eles estão agora amarrados, os seus pés no tronco. As celas são fechadas. Tudo para que eles não tivessem nenhum tipo de reação. Vou falar de novo. Pés amarrados no tronco. Estão com as costas cortadas. Estão no gelo da prisão inferior. Tudo para que o ministério deles acabasse naquele momento. Mas esse não era o plano de Deus. Esse era o plano do homem. A Bíblia diz que perto da meia-noite, eles entram no cárcere por cerca de 18 horas, 6 horas da tarde. E agora vai ficando tarde. Vai ficando tarde. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, ambos tomam uma decisão, pastor Paulo. Eles tomam uma decisão e um olha para o outro e fala: vamos cantar? Vamos adorar? Vamos exaltar? Quero lembrar você que a fé não se aplica para pessoas que são muito lógicas. Quero dizer para você que esse negócio de ser crente, evangélico, protestante, tem que faltar um parafusinho santo na cabeça do cara. Porque tem que acreditar em quem não consegue ver. Tem que acreditar no que os outros falam que não vai acontecer. E é isso que Paulo e Silas acreditavam. Eles muitas vezes olhavam um para o outro, naquela escuridão, só dava para ver o vulto e falar: vamos cantar então. Eu não sei o que cantaram, eu não sei o que adoraram, eu não sei o período que cantaram, mas eu sei de uma coisa: haviam dezenas e dezenas de pessoas que estavam ouvindo aquelas canções. Muitas pessoas estavam caladas, prisioneiros perigosos, outros poucos, outros mais, mas havia um plano naquele lugar. Para os olhos humanos tudo parecia um lugar de abandono, para os olhos humanos era um lugar que todos estavam sendo condenados, muitos à morte, mas esse não era o plano de Deus, e eu quero trazer isso para os nossos dias. O inimigo muitas vezes tem traçado plano para mim e para você, mas o que o inimigo traça não é nada perto do que Deus sonhou para você. O que o inimigo planeja não é perto, nada, não tem força perto do que Deus sonhou para você esta noite. Sabe o que é isso? Então agora eles começam a cantar. Sinceramente eu não tenho ideia que música cantaram. Sinceramente, olha aqui para mim. Sinceramente eu não sei se Paulo e Silas era afinado. Mas eu quero lembrar você, nós realmente devemos fazer tudo de todo o nosso coração e fazer o melhor para Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer tudo o que fizermos, fazer com toda a força, com todas as nossas forças. E agora Paulo e Silas estão cantando, mas Deus não está olhando o cântico, Deus está olhando o louvor. Deus não está olhando a afinação, Deus está olhando a alma. Deus não está olhando o que os homens olham, Deus está sondando e recebendo a intenção do coração. Tanto que a Bíblia diz que as nossas orações, o nosso louvor não chega a Deus como palavras, mas chega como cheiro. Eu fico imaginando então agora, vou aqui conjecturar, eu fico imaginando agora Deus se levantando do trono e olhando para Paulo e Silas e dizendo: valeu a pena eu ter apostado em vocês. Eu vou dizer de novo, aleluia. Valeu a pena eu ter mandado o meu único filho para morrer em favor de vocês, porque vocês estão presos, vocês estão na prova, estão no calabouço, mas ainda vocês estão me adorando. Bendito seja o nome do Senhor. Tem mais. A palavra de Deus também nos afirma que quando eles estão louvando, sobrevém um grande terremoto. Tá bom, até aí a gente entende tudo. Mas existem alguns segredos nesta mensagem, alguns segredos nesses versículos. A Bíblia também diz que sobrevém um grande terremoto.
terremoto, e os alicerces se abalaram, e todas as cadeias se abriram. Resumindo, todos estavam presos. Imagina aqui um corredor desse, celas por todo o corredor, dos dois lados, e agora vem o terremoto. Mas a Bíblia nos mostra um segredo. E qual é esse segredo? Veio o terremoto, as paredes não caíram, mas as celas abriram. Você entendeu? Vou falar de novo. Tremeu. Imagina aqui. Tremeu tudo. Tremeu. Barulhão. Todo mundo fica meio assustado. As paredes não racham. O teto não cai. Mas as cadeias se abrem. Deus queria mostrar o sobrenatural aquela noite. E não é diferente esta noite que estamos vivendo aqui. Aí eu fiquei perguntando, Senhor, não é possível, como que é esse negócio? Explica para mim, Senhor, me dá uma revelação. Como que vem o terremoto? E agora tudo treme. O tronco quebrou a corrente, as celas se abriram, e não caiu a parede. Aí eu fiquei imaginando, aí Deus falou no meu coração e falou, Marcos, quando eu estou no controle, eu confundo a lógica humana. Eu vou dizer de novo, quando eu estou no controle, Marcos, eu confundo a lógica humana, eu inverto a fila, eu abro a porta, eu curo, eu restauro, eu liberto, eu faço de um drogado como eu era, de um viciado em droga como eu era, pregador da palavra, eu inverto a fila, Marcos. A gente quer traçar um rumo, um jeito, e Deus tem os meios dele para fazer o que quer. Então, a primeira opção, a primeira parte que Deus me revelou é, eu faço como eu quero. As cadeias abrem, as celas abrem, e a corrente sai do pé. Segunda coisa que me chama muito a atenção, eu quero que você preste atenção, que eu já vou acabar. Segunda coisa que me chama a atenção é, nós tínhamos muitas pessoas condenadas dentro dessa prisão, e a Bíblia faz questão de mencionar que ninguém escapou. Ninguém escapou, ninguém fugiu. Aí eu fui perguntar, Senhor, por favor, eu preciso falar para o povo lá do Vila Nova, eu preciso falar para eles, por que ninguém fugiu? Aí Deus falou comigo assim, ô Marcos, antes de você ser crente, você foi envolvido com droga, viciado em droga, fez um monte de besteira. Ô Marcos, deixa eu falar uma coisa para você, estou falando nas minhas palavras para você entender. Aqueles homens estavam lá porque eles procuravam prazeres, fizeram delitos, mataram pessoas, fizeram coisas horrendas, porque eles procuravam paz interior. Mas, Marcos, eles nunca haviam sentido a minha presença. Aleluia, você não entendeu o que o pastor disse. Tem muita gente por aí, principalmente quando a gente é jovem, a gente faz A, B, C, D, E, F, G, H, para quê? Para se satisfazer interiormente, para preencher um buraco que a gente não consegue, a cocaína não consegue, o crack não consegue, a maconha não consegue, a bebida não consegue, a prostituição não consegue. O único que consegue tampar o buraco dentro de mim e de você é chamado Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer de novo, a única coisa que consegue preencher o vazio da nossa alma, até mesmo muitas vezes, porque muitas vezes eu já conversei com milhares, centenas de pessoas, melhor falando, que falam assim, pastor, eu estou dentro da igreja, mas não estou. Estou um buraco dentro de mim, não consigo me satisfazer dentro da igreja. Sabe o que é que falta? Algo que só algo pode preencher, que chama-se Espírito Santo de Deus. Vou passar rapidinho para você entender.
Olha para mim aqui, por favor. Isso faz 24 anos. 24 anos. Eu andando pela rua do meu bairro, tinha 17 anos. 20 dias sem comer. 20 dias sem dormir. Louco de cocaína até a tampa. Louco, louco, louco. 52 quilos. Hoje eu peso 74 e ainda sou um pouco magro. 52 quilos. Um amigo que usava droga comigo e que roubava comigo naquela época, ele foi para o hospital, para a PUC. E lá na PUC, ele recebeu a visita de algumas irmãs do círculo de oração, e eu acho que até a irmã Aparecida devia estar. A mãe do Douglas, que está aqui hoje. Se eu não me engano, devia estar. E de tanto ele cheirar a cocaína, o esôfago dele derreteu. Um homem de 1,80 m e pouco de altura, chegou a pesar 47 quilos, pele e osso. Os médicos da PUC falaram: libera, vai morrer em casa, não tem jeito. Mas, há 1 ou 2 dias atrás de o médico liberar ele para ir embora, para morrer em casa, ele recebeu uma visita do círculo de oração da Assembleia de Deus do Jardim Anchieta. E naquela visita, as irmãs pregaram para ele e ele aceitou Jesus, meu companheiro de coisas do mundo. Ele havia sumido há alguns dias, eu encontro ele, pele e osso, sonda no nariz, e ele fala algo assim para mim, preste atenção, ele fala algo assim para mim: Tasca, eu preciso falar uma coisa para você. Eu vi que o rosto dele estava diferente. Gente, diante de Deus, eu peguei o meu revólver, coloquei na barriga dele e falei: fala antes que eu te mate. Ele falou: Tasca, não faz isso. Mas há 5 minutos atrás, eu havia orado assim: se existe Deus dos crentes, o Senhor dá um jeito na minha vida, senão eu vou pegar esse revólver e vou me matar. E quando eu falava, eu fazia. Eu vou me matar. Havia falado isso há 5 minutos. Começo a subir a avenida perto de casa e encontro ele. Aí me deu uma vontade doida de aprontar alguma antes que eu me matasse, e falei: vou te matar. Ele falou: não faz isso, Tasca, porque eu descobri uma coisa que vai mudar a nossa vida. Ele falou assim: Tasca, eu descobri algo lindo. E ele começou a chorar. Eu falei: ficou louco. Ele olhou para mim e falou: Tasca, eu descobri Jesus que vai mudar a nossa vida, Tasca. Você não entendeu? Se você tivesse entendido, no mínimo a sua mão você tinha levantado para glorificar. Fazem 24 anos, e há 10 anos eu tenho pregado a palavra do Senhor por todo esse Brasil, e Deus tem transformado a vida de muitas pessoas, não por mim, mas porque um dia Ele ouviu a minha oração e disse: vai ser pregador da palavra. Pode aplaudir a Jesus. Deixa eu fazer uma nota muito rápida aqui. Muito rápida, essa nota é importante. Eu quero dizer que eu não tenho mais nada a ver com aquela pessoa, com aquele homem que eu era, aquele moço que eu era. Muitas vezes eu falo para minha esposa e falo: bem, até parece que foi um sonho aquilo. De tanto que Deus me transformou. De tanto que Deus fez na minha vida, parece que foi uma outra história, uma outra pessoa. Eu falo isso para que você entenda que Deus realmente transforma e liberta. Eu usava 5 gramas de cocaína por dia, e Jesus me libertou sem nenhuma clínica de recuperação. Deus ainda liberta, gente. Deus ainda transforma. Deus ainda faz de uma pessoa simples alguém, né, com grande importância na presença dEle. Paulo e Silas estavam lá, presos, mas agora o terremoto veio. Aqueles homens, ninguém da prisão teve coragem de sair. Por quê?
porque eles haviam experimentado algo que nunca na vida de bandidagem ou na vida do mundo eles haviam sentido, gente. Só quem foi do mundo, só quem foi drogado, só quem foi totalmente transtornado como eu, pode tentar imaginar o que é isso. Eles haviam sentido a paz do Espírito Santo na vida deles. O carcereiro, com todo aquele terremoto, estava dormindo. Como é que pode isso? Pode. Quando Deus tem um plano em algo, Deus é capaz de fazer aquele que vigia a tua vida dormir para Ele fazer a obra, irmão. Aleluia. Quando eles verem, Deus já fez. Quando eles perceberam, Deus já te exaltou. Quando eles perceberem, Deus já mudou tua família. Quando eles perceberem, Deus já libertou. Quando eles perceberem, Deus já fez a obra. Quem está acreditando, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Quando eles perceberem, Deus já agiu com grande poder. Quando aquele carcereiro acorda, estou acabando agora, quando aquele carcereiro acorda, ele olha todas as portas abertas, todas as correntes quebradas, ele olha aquilo e fala: eu vou me matar, porque se eu não me matar, alguém vai me matar, porque eles fugiram. Quando ele pega a espada, e a Bíblia diz isso, quando ele pega a espada para se matar, Paulo dá um pulo para fora da cela e fala: não faz isso não! Não faz não. Quem sabe ele olha para Paulo assustado e fala: por que eu não devo fazer isso? Aí Paulo responde, e está na palavra de Deus, e fala assim: porque todos nós estamos aqui. Ninguém teve coragem de fugir, porque Deus desceu neste lugar. Ninguém teve coragem de sair daqui, porque a paz entrou neste lugar. Não será diferente na tua família, não será diferente aonde você trabalha, não será diferente na tua vida, não será diferente neste lugar. Deus irá invadir a tua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer. Oh glória! Aleluia. Não faz isso não. Então qual é a primeira pergunta que o carcereiro faz? Ou melhor, a segunda. Ele olha para Paulo e Silas e fala: o que eu devo fazer para ter esse poder na minha vida? O que eu devo fazer para ter essa unção na minha vida? O que eu devo fazer para ter essa paz dentro de mim? Aí eu fico imaginando Paulo olhar para Silas, Silas olha para Paulo, um olha para o outro e fala: tá vendo, valeu a pena apanhar. Tá vendo, valeu a pena falar mal de nós. Tá vendo? Valeu a pena se levantarem contra nós. Tá vendo? Valeu a pena isso, valeu a pena aquilo. Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo. Então Paulo estufa o peito mesmo com o corpo todo retalhado e fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu vou dizer até você entender e glorificar a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo toda a tua casa. O que nós temos que entender é que muitas vezes Deus nos coloca espinhos e nos machuca para que o nome dele seja glorificado na nossa vida, e para que você entenda que você é um escolhido, uma escolhida de Deus, e que tem muita gente olhando o que você vai fazer, tem muita gente olhando para ver como você vai se portar, tem muita gente olhando e falando: eu quero ver o que vai fazer, porque dependendo do que ele fazer, o que ela fazer, eu vou querer servir esse Deus. Está entendendo, irmão? Deus não castiga ninguém, Deus tem um plano para tudo. Às vezes ele coloca pedra, às vezes ele coloca o espinho, às vezes ele coloca o chicote. Mas o que importa é o nome dele ser glorificado. O que importa é o nome dele ser exaltado. Nós somos só mordomos, nós somos só servos.
Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus não te trouxe aqui à toa, Deus te trouxe para trazer esta palavra. Crê no Senhor Jesus. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho uma nova história para a tua vida. Eu tenho um novo recomeço. Pastor, mas eu tenho 30 anos de crente. Eu tenho um novo recomeço para você. Eu tenho uma nova trajetória.